Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos, onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 25 de julho, celebra a Igreja a vida desse grande apóstolo. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Lícia, na atual Turquia, São Cristóvão, mártir. Data da morte incerta. Em Barcelona, na Espanha tarraconense, São Cucufate, mártir, que, trespassado por uma espada durante a perseguição do imperador Diocleciano, subiu vitorioso para o céu. Morte no século IV. Em Cesareia, na Palestina, os santos Valentina, Teia e Paulo, mártires na perseguição do imperador Maximiano, sob a prefeitura de Firmiliano. A Virgem Valentina, depois de ter derrubado a Ara levantada para os ídolos pagãos, juntamente com a Virgem Teia, sofreu cruéis torturas, e lançada ao fogo, correu ao encontro do esposo. Paulo, condenado à morte, tendo conseguido um breve tempo para orar, implorou de todo o coração a salvação de todos, e decapitado, recebeu a coroa do martírio. Morte no ano 308. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Smith, na Turquia, o passamento de Santa Olimpíades, viúva, que, tendo perdido o esposo ainda jovem, passou piedosamente o resto da sua vida em Constantinopla entre as mulheres consagradas a Deus, ajudando os pobres, e permaneceu sempre fiel colaboradora de São João Crisóstomo, também no seu exílio. Morte no ano 408. Em Tréveres, na Renânia da Austrásia, na atual Alemanha, São Magnerico, bispo, que foi discípulo de São Nicésio, fiel companheiro no seu exílio e imitador do seu zelo pastoral quando lhe sucedeu no episcopado. Morte no ano 596. Também em Tréveres, os santos Beato e Banto, presbíteros, que levaram vida eremítica no tempo de São Magnerico. Morte entre os séculos VII. Em Metz, na Gália Bélgica, atualmente na França, Santa Glodesinda, abadesa. Morte no século VI. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, São Teodemiro, monge de Carmona e mártir ainda jovem durante a perseguição dos mouros. Morte no ano 851. Em Angers, na França,
o beato João Sorer, presbítero da Ordem dos Carmelitas, que ele conduziu a uma observância mais estreita e dotou de conventos de monjas. Morte no ano 1471. Em Camerino, no Piceno, hoje nas Marcas, região da Itália, o beato Pedro Corradini de Moliano, presbítero da Ordem dos Menores, insigne pela sua pregação evangélica, pelas suas virtudes e pela fama dos seus milagres. Morte no ano 1490. Em Salsete, na Índia, os beatos mártires Rodolfo Aquaviva, Afonso Pacheco, Pedro Berna, Antônio Francisco, presbíteros, e Francisco Aranha, religioso, todos da Companhia de Jesus, que foram mortos pelos infiéis por terem exaltado a cruz-morte no 1583. Em Bobino, na Apulia, região da Itália, o beato Antônio Luxi, bispo, da Ordem dos Frades Menores Conventuais, que resplandeceu pela sua eminente doutrina e se dedicou de tal modo a socorrer os pobres que esquecia as suas próprias necessidades. Morte no ano 1752. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Miguel Luiz Brulardro, presbítero da Ordem dos Carmelitas Descalços e mártir, que, durante a Revolução Francesa, foi encarcerado em desumanas condições por ser sacerdote e morreu consumido pela enfermidade. Morte no ano 1794. Em Madrid, na Espanha, Santa Maria do Carmo Salés y Barangueras, virgem, que fundou a Congregação das Irmãs da Imaculada Conceição, para a formação das mulheres piedosas e incultas. Morte no ano 1911. Em Vera Cruz, no México, o beato Ângelo Dário Acosta Zurita, presbítero de Veracruz, México e mártir. Morte no ano 1931. Em Urda, próximo de Toledo, na Espanha, os beatos mártires Pedro do Coração de Jesus, Pedro Largo Redondo, presbítero e Bento de Nossa Senhora de Vilar, Bento Solano Ruiz, religiosos da Congregação da Paixão, que, fuzilados por causa da sua fé cristã durante a grande perseguição, alcançaram a palma do martírio. Morte no ano 1936. Em Talavera de la Reina, próximo de Toledo, também na Espanha, os beatos mártires Frederico, Carlos Frederico Rubio Álvares, presbítero, Primo Martínez de São Vicente Castilho, Jerônimo Ochoa Urdangarin e João da Cruz, Eloy Francisco Delgado Pastor, religiosos, todos da Ordem Hospitalar de São João de Deus, que, na mesma perseguição, num julgamento sumário, alcançaram a coroa de glória. Morte no ano 1936. Em Monzón, localidade próxima de Huesca, também na Espanha, o beato Dionísio Pamplona Polo, presbítero da Ordem dos Clérigos Regrantes das Escolas Pias e Mártir, assassinado no mesmo tempo em ódio à fé cristã. Morte no ano 1936. Em Motril, localidade próxima de Granada, no litoral da Espanha, os beatos Deogracias Palácios, Leão Enxausti, José Rada, Julião Moreno, presbíteros, e José Diz Rodrigues, religioso, todos militantes de Cristo na Ordem dos Agostinhos Recoletos, que, na mesma perseguição, foram inesperadamente cercados pela multidão e imediatamente fuzilados na praça pública. Morte no ano 1936. Em Algodor, perto de Madrid, também na Espanha, os beatos José Luís Palácio Muniz e Antônio Varona Ortega, presbíteros, Higínio Roldan e Ribéry e João Crespo Caleja, religiosos, todos da Ordem dos Pregadores e Mártires. Morte no ano 1936. Em Montcada, localidade da Catalunha, também na Espanha, os beatos mártires Gabriel da Anunciação, Jaime Balcells Grau e Eduardo do Menino Jesus, Ricardo Farremazib, presbíteros da Ordem dos Carmelitas Descalços, e companheiros. São estes os seus nomes: José Bento, José Maspujobras, Vicente Justino, Vicente Fernandes Castrillo e Arnoldo Julião, Jesus João Otero, religiosos da Congregação dos Irmãos das Escolas Cristãs, e Benedito José, José Bardalecont e Mariano Leão, Santos Lopes Martínez, religiosos da Congregação dos Irmãos Maristas. Morte no ano 1936. Em Madrid, também na Espanha, o beato José Lopes Tascon, presbítero da Ordem dos Pregadores e mártir. Morte no ano 1936.
No campo de concentração de Zełdowo, na Polônia, a beata Maria Teresa Kowalska, Virgem das Clarissas Capuchinhas e mártir, que, no tempo da ocupação da Polônia durante a guerra, foi encarcerada por perseverar firme na fé e esperou seu último dia fortalecida pela sua plena confiança em Cristo. Morte no ano 1941. História de São Tiago. Um dos 12 apóstolos de Jesus, São Tiago é conhecido como Tiago Maior, para diferenciá-lo de Tiago Menor, que era de Nazaré e primo de Jesus. Ele é conhecido também como São Tiago Apóstolo, Santiago e Santiago de Compostela. É padroeiro dos cavaleiros, peregrinos, farmacêuticos, veterinários, dos químicos. É também padroeiro da Espanha, Guatemala, Chile e Nicarágua. Origens. São Tiago era irmão de São João Evangelista, o mais novo dos discípulos de Jesus. Era filho de Zebedeu e Salomé. Nascido em Betsaida, às margens do Mar da Galileia. Tal como Pedro e André, vinha de uma família de pescadores. Zebedeu, Tiago e seu irmão João eram sócios de Pedro e André no trabalho da pesca. São Tiago foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus e fazia parte dos principais, dos mais íntimos, ao lado de Pedro e João. Nos momentos mais importantes da missão de Jesus, como a transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo, a Santa Ceia entre outros, esses três estavam sempre presentes. Filho do Trovão. São Tiago e seu irmão João foram apelidados por Jesus de Filhos do Trovão, como vemos no Evangelho de Marcos 3:17. Isto aconteceu porque quando Jesus e uma grande comitiva de discípulos se preparavam para atravessar Samaria, os samaritanos recusaram-se a recebê-los. Tiago e João perguntaram a Jesus se poderiam mandar cair fogo do céu sobre os rebeldes. Mas Jesus os repreendeu dizendo que não veio para perder, mas para salvar as pessoas. Faz um pedido precipitado ao Senhor. O evangelista Mateus narra uma passagem curiosa. Quando Jesus estava caminhando para seus últimos dias em Jerusalém, Salomé, mãe de Tiago e João, foi até Jesus com os dois filhos, ajoelhou-se e pediu ao Senhor que, quando viesse em sua glória, colocasse um de seus filhos à sua direita e o outro à esquerda. Jesus respondeu que os dois irmãos beberiam o mesmo cálice de sofrimento que ele, Jesus, beberia. Porém, quanto a estar à direita ou à esquerda, somente o Pai é quem sabe e determina. Os outros discípulos ficaram indignados com o pedido. Jesus, então, deu-lhes uma lição de humildade dizendo que, no reino dos céus, o maior é aquele que se coloca a serviço de todos. São Tiago na Espanha, Santiago de Compostela. São Tiago é o padroeiro da Espanha. Isto se deve a uma tradição que vem desde os primórdios do cristianismo. Conta-se que, logo após receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes, São Tiago teria ido para a Espanha anunciar o Evangelho. Depois de ter passado por vários lugares na Península Ibérica, inclusive Portugal, sem obter muito sucesso no seu intento, voltou para Jerusalém, onde foi aclamado o líder da igreja local. Após sua morte, seus restos mortais teriam sido trasladados para a Espanha e sepultados no local onde hoje se encontra a famosa Catedral de Santiago de Compostela, erguida em sua homenagem. Primeiro entre os 12 apóstolos a ser martirizado. A última vez que São Tiago aparece nas Sagradas Escrituras é em Atos 12:1-2, onde se noticia seu martírio. O texto diz que Herodes Agripa, filho de Herodes, o Grande, daquele que mandou matar os bebês inocentes em Belém, rei da região sul de Israel chamada Judeia, mandou matar Tiago, irmão de João, pelo fio da espada. Isso aconteceu perto do ano 44, na cidade de Jerusalém. Esta é a única morte de um dos 12 apóstolos a ser narrada na Bíblia. Ordem de Santiago. Por causa de sua coragem em testemunhar Jesus Cristo a ponto de dar a própria vida por ele, São Tiago tornou-se patrono do exército espanhol e também do exército português. A tradição conta que ele inspirou um grande número de soldados no combate à invasão muçulmana na Península Ibérica. Por causa disso foi criada a famosa Ordem de Santiago, para valorizar a honra, a lealdade, a coragem e a fé.
Durante alguns séculos, pertencer a esta ordem era uma grande honra. Peregrinação a Santiago de Compostela. Durante a Idade Média, a Igreja concedeu indulgência plenária a todos aqueles que fizessem peregrinação à Catedral de Santiago de Compostela, com espírito de penitência, de arrependimento e de conversão. Por isso, um grande número de fiéis começou a fazer este caminho de peregrinação. A rota da peregrinação foi se estendendo cada vez mais, hoje, chega a 800 quilômetros. O caminho é feito, na maioria das vezes, a pé. Mas também é feito de bicicleta e outros tipos de veículos movidos pelo esforço humano. A peregrinação sempre transforma o peregrino. É raro o peregrino chegar ao seu destino sem ter sido transformado pela oração, pela penitência e pelo caminho, que representa uma elevação espiritual. Oração a São Tiago Maior. Apóstolo São Tiago, escolhido entre os primeiros, tu foste o primeiro a beber no cálice do Senhor, e és o grande protetor dos peregrinos. Faz-nos fortes na fé e alegre na esperança, em nosso caminhar de peregrino seguindo o caminho da vida de Cristo e alenta-nos para que finalmente, alcancemos a glória de Deus Pai. Que assim seja. Amém. São Tiago Maior, rogai por nós. São Tiago, São Tiago, São Tiago Maior, ouviu chamando, deixou tudo de lado para seguir o Mestre Jesus. São Tiago, São Tiago, São Tiago Maior, ouviu chamando, deixou tudo de lado para seguir o Mestre Jesus. Na Galileia, consertando redes, quando Cristo falou, vem me segue, ele não hesitou, com seu irmão o acompanhou. São Tiago, São Tiago, São Tiago Maior, ouviu chamando, deixou tudo de lado para seguir o Mestre Jesus. Os dias passaram, subiram a montanha, seguindo sempre Jesus. No Monte Tabor ele presenciou a transfiguração. São Tiago, São Tiago, São Tiago Maior, ouviu chamando, deixou tudo de lado para seguir o Mestre Jesus. Morto das Oliveiras,